Então a gente montou para você que está escutando, você que está nos assistindo, uma seleção da década do futebol brasileiro. Tudo bem, a década não acabou ainda, mas a gente é apressado, a gente quis fazer aqui mesmo. Acho que é então, bom a gente... Exatamente, vamos falar pontuar. Que a década ela acaba em 2020, né? Mas enfim, a nossa seleção vai estar aqui da década, batido o martelo e é isso. Eu vou deixar o Vinícius Lodge fazer as honras. Tivemos empate, eu vou definir aqui se a gente será ou não. Vale lembrar também que a seleção foi montada a partir de... Todos nós montamos um time ideal para cada um. Então, além de mim, do Lodge, o Vitor Martinuso e o Lucas Merlo também participaram, que são os outros 2 repórteres que participam aqui do podcast com a gente. E dessa seleção tiramos essa final, né? E isso. Sobraram alguns embates, né, para serem feitos. Tiveram alguns empates. Acho que o principal empate é que queria começar logo de cara, né, o goleiro, porque... eu votei no Cássio. Quem mais votou no Cássio? Eu também. Você votou no Cássio, né? Mas o Vitor e o Lucas, eles votaram no Fábio, goleiro do Cruzeiro. Acho que agora é o momento do João dar o voto de Minerva pra gente. É um embate de craques, né? Craques embaixo dessa meta. Então vamos ver, assim... Cara, na minha opinião, vamos lá. O Cássio, ele tem uma história incrível com o Corinthians e também é o goleiro... sempre vai pra seleção, sempre tá ali na listinha do Tite... É um goleiro muito bom, assim como o Fábio. O Fábio brilhou tanto no Vasco quanto no Cruzeiro. Nessa década, muito mais no Cruzeiro, claro. E tem uma identificação enorme pelo Cruzeiro. O Fábio é muito estável, né, cara? Exatamente. Mas o Fábio, eu acredito, mesmo nessa instabilidade, cara, eu acho que, por justiça, eu vou fazer a justiça que os técnicos da seleção brasileira não fizeram durante essa década inteira, praticamente. E eu acho que vou dar esse voto no Fábio por tudo que ele já representou pro clube. A identificação que ele tem pro Cruzeiro, não que o Cássio não tenha. A gente está falando de 2 níveis altos, né, de goleiros. O Fábio foi rebaixado esse ano, mas também acho que não dá para falar. Eu acho que isso não apaga que ele exatamente. Não apaga também a história que ele tem com o clube. Porque talvez... se você parar para olhar, o time do Cruzeiro todo, no papel, é muito bom, assim, né? Eu não soube se encaixar nesse ano de 2019, mas é um time muito bom, muito bem qualificado. Então, eu vou ficar com o Fábio nesse embate aí técnico entre os 2 grandes goleiros do futebol brasileiro. Vamos seguir na seleção. Eu vou pedir, Lodge, para você falar a seleção de forma corrida e a gente vai debatendo depois os nomes que ficaram ou empatados ou que mais chamaram atenção. Beleza, olha, na lateral direita, Fagner, né, jogou pelo Vasco e pelo Corinthians no decorrer dessa década. Na lateral esquerda, falando dos laterais, o Fábio Santos, que também teve passagem pelo Corinthians, hoje está no Atlético Mineiro. Na zaga, a nossa escolha foi Dedé, né, zagueiro que foi chamado de mito pelo torcedor vascaíno e depois foi campeão pelo Cruzeiro numa temporada incrível. E o Gil do Corinthians, Gil atuou pelo Cruzeiro no início da década e depois no final teve passagens pelo Corinthians, atualmente está no Corinthians. Agora também falando do meio campo, nossa seleção ficou com Everton Ribeiro, né, passagens pelo Cruzeiro, pelo Coritiba, acho que não sei se ele passou pelo Corinthians ainda nessa década ou se foi na década passada, enfim, agora no Flamengo, multicampeão, né? O Neymar não foi campeão, mas Neymar é o Neymar, né? Acho que o melhor jogador brasileiro dessa década de longe, né? Agora também o Paulinho, né? Jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro, é muito importante naquela peça, aquele jogador do Tite, aquele cara que chega no ataque, né? Aquele cara que é uma surpresa ali no campo ofensivo. E o Renato Augusto, um cara que tem uma cadência bacana, né? Um cara que, enfim, passou os 2, né? Principalmente pelo Corinthians. O Renato Augusto, se não me engano, acho que ele passou a década inteira no Corinthians, acho que não passou em outro clube. Ele jogou pelo Flamengo antes, né? Mas acho que foi na década passada. Exato. E no ataque, Fred, multicampeão, artilheiro de 3 edições do Brasileirão, e o Dudu do Palmeiras, também agora, né, fez campeonatos. Vem fazendo campeonatos um ano atrás do outro, espetacular, cada um. Campeão brasileiro, Copa do Brasil. Se tem alguma dúvida nessa questão, eu acho que eu ficaria na dúvida entre o Paulinho, né? Acho que tem outras opções também. Quem, por exemplo? Ali nesse setor de meio campo... Paulinho de fato é um bom nome pela história que ele tem, né, cara? Campeão mundial, campeão da Libertadores, de fato... Tivemos nomes como o Jean, por exemplo. A gente citou nomes como o Jean, eu, por exemplo, até coloquei ele na minha seleção, mas não que ele talvez... Eu coloquei ele muito porque ele foi campeão 4 vezes do Campeonato Brasileiro nessa década. Acho que a relevância que ele teve, né? Eu não lembro de outro jogador. O próprio Gerson chegou a ser cotado por mim no meu time, mas acabei
tirando ele. Eu não sei qual a sua opinião em relação a isso. Não, o Gerson talvez merecia. Eu acho que ele, pelo tempo que ele ficou fora, acho que ele não teve esse protagonismo que os outros tiveram que entraram, já chegou com o campeonato em andamento também, né? Assim, do que eu posso destacar dessa seleção, a gente pode falar, por exemplo, das peças do Corinthians, principalmente na composição da defesa, né? Faltou o técnico, hein? O técnico, verdade. Faltou o técnico. Mas, cara, eu acho que a gente pode citar, assim, sem pestanejar, o Tite, né? Eu acho que o Tite não tem como ficar de fora. Tite, a gente tinha feito a seleção, mas a gente acabou não somando os votos, né? Mas acredito que foi... O Tite, mas o Tite não é unanimidade não, porque teve voto em Jorge Jesus. Mas merecido também, eu acredito. Mas o Tite, no decorrer da década, até porque hoje ele também é técnico da seleção brasileira, não é à toa que ele é técnico da seleção brasileira, né? Então, vamos lá, para definir como ficou na forma final nossa seleção. Beleza, tivemos só uma mudança, né? A escalação, vai lá. Painel tático com o Lodge. Painel tático, vamos falar então da escalação da nossa seleção da década 2010-2019, né? No gol, então, ficou Fábio, na lateral direita, Fagner, na zaga, Gil e Dedé, e na lateral esquerda, Fábio Santos. No meio-campo, Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Everton Ribeiro e... Qual que é o outro? Peraí. Agora faltou o ataque. Faltou aqui... Faltou Renato Augusto aqui, eu falei, né? Everton Ribeiro, Neymar, Paulinho e Renato Augusto. Fechou. E no ataque, Fred e Dudu. E essa escalação... eu queria comentar que a zaga, a gente vê aqui, os principais nomes tiveram passagens pelo Corinthians no decorrer dessa década. Né? E o meio campo também, com Renato Augusto e Paulinho, mas você vê a força que se criou em relação a essa questão do poder defensivo que o Corinthians teve, né, nessa década. Se eu não me engano, acho que em três anos o Corinthians foi a melhor defesa. Né? E em 2013, o Corinthians sofreu 22 gols, que é a segunda melhor marca na história dos pontos corridos no futebol brasileiro. Só perdendo para o São Paulo em 2005, se eu não me engano. Eu esqueci o ano que o São Paulo sofreu 19 gols, mas é muito pouco sofrer 22 gols. Se você for ver, são 38 jogos, né? Já tem um tempo já que o Corinthians tem essa máxima de vence feio, mas vence, né? Vence exatamente. De 1-0, um joguinho ali, ou uma retranca, ou uma linha muito defensiva. Mas depois com o Carrilho, né? Exato, exatamente. Acho que com o Tite, acho que o Corinthians teve um ano muito bom. Eu não lembro eu lembro que foi campeão no último título com o Tite, na verdade. Foi um ano que o Corinthians jogou o fino da bola. A gente lembra que o primeiro foi aquele time super... que tinha aquele rendimento, sabe, de aproveitar as oportunidades que tinha e depois segurar, né? Era um time que tinha essa questão, né, de definir bem, né? E depois, com o Carille, acho que também manteve um pouco disso, mas muito por conta de um primeiro turno espetacular e depois... teve essa queda de rendimento. Assim, e outro comentário que eu até gostaria de fazer, que para mim, da década, o melhor campeão, o melhor time que eu vi da década ser campeão foi o Flamengo. Só que a gente vai falar, poxa, só tem o Everton Ribeiro dessa seleção aqui que jogou no Flamengo. Porque calma, né, gente? Tá acabando, o Flamengo chegou agora. O Everton Ribeiro é mais pelas atuações pelo Cruzeiro do que pelo próprio Flamengo. Exatamente. Olha, o Flamengo, esse time montado pelo Flamengo, foi praticamente todo, assim, do time titular desse ano, né? A gente vai lembrar, olha, o Rodrigo Caio chegou esse ano, o Pablo Mari chegou esse ano, o Rafinha e Felipe Luiz chegaram esse ano, o Gerson chegou nesse ano, o Bruno Henrique e o Gabigol chegaram nesse ano, o Everton Ribeiro não, o Everton Ribeiro temporada passada. Já está há uns 3 anos. Então, assim, ficou a nossa seleção dessa forma e fica a dúvida. Será que essa seleção ganharia do Flamengo desse ano e... Será? Fica aí, fica a dúvida. Você vai responder o Flamengo? Nos comentários. Só queria falar uma aqui, questão do meu amigo Vitor, do Instagram Eurofoot, quem quiser lá pesquisar no Instagram, @Eurofoot, meu amigo Vitor, que faz diversas postagens sobre futebol brasileiro, mundial, me ajudou na lembrança de alguns jogadores dessa seleção, de alguns jogadores da década. Verdade. E falar que é o seguinte, ele vai estar divulgando o nosso podcast lá no Instagram dele, @Eurofoot, quem quiser é só pesquisar. Então fiquem à vontade para ir lá no Instagram dele, pode cornetar à vontade. Show de bola. Muito obrigado, Vitor, pelo apoio e divulgação.